Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 29 de agosto de 2024, 6h45 da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. E hoje é uma quinta-feira. É verdade. E o motivo? A disponibilidade, a situação, a comunhão. Talvez, quiçá, talvez, quiçá, as coisas da vida. E o que seria? O que seriam as coisas da vida? Levantar todos os dias. Sim, abrir os olhos e se lembrar de dizer bom dia. E para quem você diria bom dia? Talvez eu dissesse bom dia para o menino que passaria. Talvez eu desejasse manifestar amor e alegria para as coisas do dia. Talvez eu desejasse colher uma fruta que, quem sabe, fosse me satisfazer. Mas Deus tinha 1 grama de satisfação para me oferecer. Fiquei logo pensando naquele comprimido efervescente. Puxa vida. Um comprimido efervescente. Sim, de alegria. Por certo, os meus dentes quarariam. E eu saberia. Não, eu sorriria. Eu sorrio todos os dias. O comprimido de efervescente me dizia para eu manifestar todos os dias a mesma alegria. Porque aquela alegria do comprimido de cássia do tipo cassinha, vitamina C todos os dias. Santo Deus, tem dia que é demais. Sim, Deus me dizia: você precisa, minha filha, de tomar vitamina C. Você precisa viver cássia do tipo cassinha, parruda do tipo parrudinha, graça do tipo gracinha. Você precisa, minha filha. Eu sentia. Não, eu sentia mesmo que chegava, que se aproximava. O quê? Sim, porque o comprimido fora d'água não é nada. Sim, um comprimido ali fora d'água. Mas quando de fato o comprimido entra na água purificada e você dá aquela golada, santo Deus, era isso que Deus me trazia. O quê? Ele me disse assim: olha, chegou o dia, toma aqui a água da alegria. Se você é cássia do tipo cassinha, vitamina C todo dia, pule! Eu fiquei a pensar. Quem eu poderia comigo levar? E podia? Não é porque Deus me disse que era bom de fato eu compartilhar, sim, das bolinhas que o comprimido efervescente ali trazia. É verdade que nem sempre é a coisa. Mas Deus me disse. Aí colocou lá. O quê? Os deuses que eu costumava adorar no tempo em que certamente
o Elias e o Messias por aqui estiveram a passar. Todos os deuses estavam lá. Eu fiquei pensando quem eu poderia colocar enquanto o sol, sim, para aquela chuva de alegria ali, eu poder compartilhar. Também eu teria que pensar na lua do lugar, para com o sol ali em perfeição, ambos se manifestarem, compartilharem do comprimido de vitamina C. Fiquei pensando, sim, na terra, aquela coisa que você precisa pisar para o sol e a lua você poderem enxergar. Aí eu disse para Deus: Senhor, eu tenho uma mesa de 4 cadeiras. Eu poderia colocar 2 a mais. Sim, porque se eu me limitar a 4 cadeiras, e aí se de fato um outro Deus eu desejar de fato pegar, se o meu coração com Deus se alegrar, sim, porque é fato que tem Marte e Vênus no lugar, eu posso assim realizar. Deus disse: Santo, 4 mais colocar Marte, Vênus, deixar lá. Eu disse para Deus: é bom a gente poder ter muito mais do que o nosso próprio lugar. Sim, porque eu posso levantar e dar o lugar. Mas, Senhor, se a gente precisar, as cartas do baralho, encarar, não é bom a gente ter o fogo lá. Além do mais, sabe que Vênus é uma deusa que costuma, de fato, de vez em quando, até uma certa doçura manifestar. Deus, olha, se a gente soube com o Minotauro lidar, eu vou pessoalmente a cadeira preparar. Santo, fiquei pensando. Não, eu fiquei pensando na disponibilidade, sim, do rei Davi. Se quando o rei Davi ele foi lá, com Deus, quer dizer, com o profeta, o rei Davi resolveu o povo contar. Resolveu fazer uma coisa que não caberia a ele assim realizar. Disse para ele, Joás, que o povo era de Deus. Deus deveria saber multiplicar, diminuir, dividir. Mas o rei insistiu. No fim, estava lá as opções para o rei Davi. E o rei Davi disse: é melhor mesmo eu aceitar o castigo de Deus. A espada de Deus, com toda certeza. Certamente o rei Davi estava pensando que seria uma coisa fácil. Se Lírio no campo separar. Quando o rei Davi viu que a espada de Deus era muito pior do que ele poderia imaginar, logo esteve a regar. O que? Pediu peça para parar. O que? Pediu PPP. Sim, peça para parar. PPP. Questionou até, perguntando se era justo o povo. Mas o
o pastor do povo era o rei. Então, se eu sou a dona da casa, as minhas decisões vão recair sobre todos da casa. Então não tem como você se iludir. O rei Davi certamente esteve a se iludir. Uma lição primorosa Deus trazia ali para o rei Davi. Ora, será que eu vou ter que lhe explicar, definir para você? Se você é o rei, o condutor do povo, qualquer atitude que você tomar vai recair sobre todos e sob as suas asas, não está? Bem assim é com a dona da casa, um dono de casa. A decisão é compartilhada. E não é fácil você, de fato, querer, de certa forma, encurtar a asa. Eu não sabia de nada. Santo Deus. Na mesa, sim, da sala, há pouco, mais de um ano, tinha 4 cadeiras, era uma mesa de 4 cadeiras. A mesa da cozinha é uma mesa com 4 cadeiras. A possibilidade de eu colocar mais uma cadeira na mesa da cozinha, ou até mais 2, vai exigir de mim uma atitude mais sensata. Eu vou ter que deslocar a mesa, tirar da posição que hoje se encontra, para que as cadeiras sejam encaixadas e a mesa possa ser usada com 6 lugares de uma maneira mais adequada. Na sala tem uma mesa de 6 lugares. Assim, eu não preciso movimentar para 6 pessoas ali estar. Então eu não posso falar que eu não sabia as possibilidades disso se dar. Porque se a cozinha tem espaço para eu, a mesa movimentar e colocar mais 2 cadeiras lá, eu não posso um retardo justificar. Portanto, eu sou responsável pelo que na minha casa vai se dar. Porque eu sei exatamente como a coisa na casa costuma funcionar. Assim, não tem como a gente simplesmente se ausentar enquanto responsável. Isso é que é algo injustificável. Sim. Sim. Nós, quando queremos uma coisa pegar, a gente sabendo mais ou menos onde esteve a colocar. Sim, porque se tem outras pessoas na casa, as coisas costumam de alguma maneira até movimentar.
Então a gente sabe mais ou menos o movimento da coisa. Até isso a gente não pode justificar. Porque a gente sabe que se alguém tirar a coisa do lugar, vai colocar no costumeiro lugar, que é de convívio. E isso não tem como a gente justificar. Como se a gente não tivesse asa para toda a casa alcançar. É fácil. É fácil a gente querer o tempo todo, da nossa própria casa se ausentar. Difícil mesmo é a gente assumir o risco da gente a casa administrar. Por isso que presidir algo não é uma coisa simples de se dar. Porque quem assume o risco de presidir sabe o que está a realizar. Portanto, a asa tem que sempre ampliar para trazer para si o compromisso de mandar. Faça assim, não faça assim, siga assim, coloque aqui, não tire dali, não é bem assim, não é dessa forma que eu lhe pedi. Traz o tempo todo para si. Esse é o compromisso de quem de fato sabe presidir. Não se exime de responsabilidade, não justifica. Portanto, se alguém vier agir fora daquilo ali, vai saber exatamente dizer o que realmente ele esteve a fazer e o que o outro desejou por si mesmo é correr. Com uma família não é diferente. Mas se eu resolvo ser indigente, aí não tem como a gente de fato não receber a coroa de inconsequente. Não tem como a gente, enquanto família, se manter o tempo todo indiferente com as coisas da própria gente. Imagine se eu fosse um feijão no fogo colocar. Como é que eu iria apenas o saco rasgar, na panela colocar e atear fogo, sem me ocupar com aquilo que é primoroso realizar? Sim, é preciso de fato o feijão você catar, sem olhar, porque sempre há possibilidade de ter alguma coisa, inclusive uma pedra, para de fato na sua boca parar e um dente seu quebrar, seu ou de algum familiar. Então é de sua responsabilidade o que na mesa você for colocar. Então não se pode apenas justificar com o retardo.
dizer que não sabia que o feijão traria a possibilidade de ter uma pedra. Uma pedra facilmente pode estar ocultada num saco de feijão. Imagine o prejuízo que é você confiar e de repente uma pedra pela sua garganta passar e ali se alojar. E você não conseguir, no primeiro momento, essa pedra identificar. Você, de algum modo, até acreditar que a pedra você esteve a retirar. Mas, encontrando a pedra, água o suficiente para pela garganta passar, na corrente sanguínea ela poder de fato entrar e saber de fato escolher um lugar querendo o tempo todo o seu corpo dominar, a ponto de derrubar você, enquanto dona de casa que tem propriedade sobre o seu lar. Você vai saber que não há a mínima possibilidade de você o feijão não catar, que em nenhum momento você deixou disso realizar. Portanto, aquela pedra não foi você que colocou no prato para um ente familiar. E se não foi você que colocou no prato, você tem ciência dos seus atos. Assim, você vai esperar o momento adequado para o assunto ser tratado, respeitando tudo aquilo que foi encontrado, sim, com os olhos. A questão é você saber usar, sim, os olhos de Deus e os olhos do diabo. Sim. Porque se Deus age de um modo antecipado, é porque Deus conhece os olhos do diabo. Portanto, Deus jamais iria tirar, sim, de você o direito de entrar para conhecer os olhos do diabo e saber de fato o evangelho buscar, sim, para todos os seus atos você sustentar. Porque o evangelho nos diz de maneira muito clara, para você saber agir como uma serpente, uma pomba,
Assim você vai saber identificar o lobo em pele de cordeiro. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Então, se eu estiver diante de alguém e esse alguém for o diabo, eu tenho que me colocar no lugar do outro, assim eu vou enxergar com o olho do diabo. Não sendo eu o diabo, mas exercendo a razão de Deus. Se coloque no lugar do outro e vai saber, de fato, o que o outro estará a realizar, porque é com o olho dele que você estará a enxergar. E assim você vai saber ser uma serpente. A serpente que Deus esteve a criar. Para saber no jardim do Éden estar. Compreendendo o que a serpente esteve a realizar para a árvore do conhecimento, ela ofertar do que seria bom e do que seria mal. E assim você vai poder se colocar também nessa posição de ser humano e poder enxergar a serpente e Eva em você enquanto pessoa, para saber avaliar você em primeiro lugar. Portanto, prudência eu posso usar, mas eu jamais dei um bote em ninguém nesse lugar. Jamais. Nunca entrei na casa familiar sem antes enviar o meu pensamento para lá. É a prudência da serpente, cautelosa como uma pomba. A serpente sabe ser tão cautelosa, sim, como uma pomba. Se não fosse assim, ela não saberia de fato enrolar Eva para derrubar, porque ela soube ser cautelosa. A questão é que eu, enquanto ser humano que eu desejo realmente virar, sendo bicho no lugar, pude um aprendizado primoroso conquistar no jardim do Éden. Eu pude passear nos seres da criação, sair da condição de burro para de serpente, sabendo, até rastejar para compreender a asa que a serpente esteve a usar, sim, para ela poder ser pombo no lugar. Puxa vida. A questão é se aqui eu ficar, sim, querendo ser pombo, para estar aqui, estar acolá. Olha só, até uma coruja pode, de fato, comigo se chocar. Deus sempre me disse, para eu enviar os emissários, como fez Jacó,
Antes de, na casa dele, ele entrar, ele enviou os emissários para avisar ao rei. Quer dizer, não era bem rei, se bem que era o rei da casa. Era o mais velho. Esaú era o mais velho. Então era uma espécie de rei do lugar, dentro do âmbito familiar. Portanto, olha só a beleza que é. A gente puder mesmo a palavra viva verificar. Eu não posso nenhum tipo de justificativa usar. Eu não posso esse retardo me dar. Se pude ser e posso ser serpente em qualquer lugar, por que não aceitar o apelido de vocinha? Minha pomba. E agora então, eu teria que ainda mais aceitar o apelido de vocinha. Se um apelido de pai era pomba suja. Ô, pomba! Isso esteve a se dar na época da eleição. Porque lá as pessoas costumavam, de fato, apelidar. Sim, para, de alguma maneira, o outro humilhar. Escolher a pessoa errada. O apelido que deram para, de fato, pai humilhar, já que ele era mecânico. E ele entrava e saía de qualquer lugar, sujo de graxa, com a mão do jeito que ele estava. Nunca esteve a se incomodar com o cheiro da gasolina que ali o seu corpo estava a manifestar. Então, colocaram esse apelido. Penso eu que foi por causa disso. Foi o, por mim entendido, de pomba suja. Imagine que pai nunca esteve de fato a brigar com ninguém por causa de política. Nunca ouvi falar. E o apelido virou um apelido carinhoso. Um dos melhores amigos de pai embafou. Chama pai carinhosamente por pomba. Ô, pomba, cadê pomba? Pomba! Gila! Pomba. Essa pessoa é pai. Que é a casa de qualquer pessoa. Ele costumava frequentar enquanto amigo particular, sem nunca deixar nenhum tipo de adversidade política lhe tirar o direito dessa amizade. Cultivar. Portanto, pai nunca foi lobo em pele do cordeiro. Nunca! Pai fazia questão de visitar os túmulos de cada adversário político, seus amigos particulares, com amor, com devoção, com gratidão. Saía procurando onde é que o túmulo estava. Sim, porque o cemitério vai colocando outros e outros, e ele, da última vez que eu fui estar com ele, em dezembro, e ele, ué, Pereira
aqui, já não tá mais porque outros túmulos. E ele só saiu de lá depois de visitar cada amigo, segundo particular. Rodou o cemitério todo a ponto de sumir lá. E a gente ficar gritando: pai, pai! Diabinho, tá Agileu! Agileu! E ele lá, passando para um lugar, para outro. Só tinha nós três no cemitério. Amoroso. Amoroso e amoroso e amoroso. Imagine se pai iria com alguém brigar para tirar dele o direito de no cemitério estar rezando, amando cada um. Cada um. Portanto, se eu tive olhos para enxergar todo o trajeto que pai fez naquele lugar, por que eu iria negar? Por que eu iria justificar? Pegar o retardo para dizer: não, porque no momento eu estive a me emocionar. Pai. É nunca. É nunca. O Evangelho nos diz que a carne não serve para nada. Se a carne não serve para nada, é fato que enterrei a vida de Cássia, enquanto carne que não servia para nada, apenas para ser maltratada. Mas Cássia tinha ossada. Então, dá uma de retardada seria, de fato, arrancar toda a minha arcada dentária. Eu jamais iria assim realizar. Portanto, se pude ser prudente como uma serpente, eu pude ser consciente diante de toda uma gente. E por mais difícil que seja, o caixão de pai, eu levantar, eu faço sempre considerando o meu direito de sorrir enquanto vitamina C nesse lugar. Porque para entrar de fato no sepulcro que pai lá estiveram a colocar, eu tenho que me purificar, tenho que na água purificadora me jogar e compreender que eu preciso
voltar, sim, para o mesmo lugar. Sem desconsiderar as pedras. É preciso, de fato, enxergar as pedras e saber com cada pedra lidar, com a consciência de que Deus já esteve lá. Todo o ambiente esteve a preparar. Portanto, é sem chance de uma pedra me prejudicar. Não há porquê eu, de fato, peso nas minhas costas colocar com essa história de com pedra me preocupar. Não há a mínima possibilidade dessa preocupação eu carregar. Eu não serei tatupeba no lugar. Muito pelo contrário, eu posso até um tatu bola virar. Sim, para com João Batista brincar. Se a necessidade é verdade me convidar. Sim, porque sabe como é que é? João Batista faz questão de me acompanhar. E sendo ele um ser humano de muito pensar, sempre vai ter uma palavra amiga para me dar. Assim também o apóstolo Paulo tem para fundamentar a escolha dele de cunho particular, de comigo no buraco entrar. Quem sou eu para dizer para o apóstolo isso não realizar? Santo Deus. Imagine só. É um comprimido efervescente. Que gosto de muita risada. Dá, tenho que me jogar num buraco para a água purificadora encontrar. Sabendo que fácil não será. Mas a mão direita e a esquerda, as duas vão estar lá. E podem, de fato, até trocar, se necessário. Sim, assim for se dar. Imagine eu jogar uma criança no mesmo lugar. Puxa vida. Poderia eu justificar? Poderia eu justificar? Buscar algum retardo? Mas jamais. Mas eu poderia deixar a minha boca falar, porque assim a razão fosse desejar. Se é que é razão, mas a gente precisa respeitar. A gente precisa respeitar.
Portanto, Deus hoje me trouxe 2 chuchus. Já envelhecido, mas parecia o coração, um coração vivo. E o outro chuchu nem sequer tinha amadurecido. Esse tinha um formato de um anjo menino sofrido. Deus esteve a soprar. Os 2, um só, esteve a virar, ou estiveram a virar. E me disse para eu separar santo, usando o fio da navalha. A mesma navalha que um dia estivera a usar para o meu pescoço cortar e me jogar. Me jogar lá, no mesmo lugar. Fiquei a imaginar que não seria algo fácil essa mesma navalha eu pegar. Mas Deus me disse: assim não vai tirar a oportunidade de alguém nesse lugar. Porque essa navalha, nas mãos dele, você vai colocar, depois de separar os 2 chuchus desse lugar. Sem para trás olhar. Puxa vida, vivi uma profecia assim. Mas é Deus. Se Deus diz que eu posso, essa mesma navalha pegar, separar os 2 chuchus, sabendo que o mais velho eu vou tirar e o mais novo eu vou deixar, sim, para a terra eu pagar. Não é justo ninguém prejudicar. É preciso João Franco honrar da mesma maneira que eu honro pomba suja no lugar. Assim, Deus menino esteve a me falar para deixar o mais novo lá para a terra pagar. Porque o mais velho precisa a vida restaurar, e assim a vida do mais novo irá se elevar. Com o apóstolo e o profeta ali juntos a trabalhar. Era João Franco ali não ficar. Assim, eu posso olhar para o apóstolo Paulo e toda a minha gratidão manifestar. Posso olhar para o profeta João Batista e mais gratidão, e ali não ter medo, nenhum medo de ir no Rio Jordão eu me jogar
para o comprimido efervescente eu virar. E para casa voltar na certeza plena de que nenhuma pedra no feijão estive a colocar. Portanto, não cabe a mim, de fato, essa pedra tirar, mas cabe a mim o sangue purificar, podendo eu, meu próprio sangue, derramar. Quem sabe eu possa, de fato, voltar para o mesmo lugar. Mas isso só pode se dar se o caminho de Deus ali se formar. Caso contrário, eu vou saber se o caminho de Deus, se for outro pegar. Portanto, eu nunca vou dizer que eu não posso alguma leitura realizar. Eu posso qualquer leitura realizar. Deus me diz assim, nem precisa, né, minha filha, marcar hora e lugar para você se preparar. Imagine se Pelé não saberia, de fato, a bola no peito, matar e fazer um golaço. Pelé iria falar para Neymar: ô garoto, você vai esperar, de fato, eu descansar. Só vou fazer o gol no segundo tempo e logo no primeiro minuto. Sabe como é que é? O véi chegou, já tá. Quem esteve a se doutorar em bola no peito, matar, sabe sempre um golaço. Um golaço. Ali. No placar colocar. Portanto, eu posso de fato me lembrar dessas duas pessoas ímpares nesse lugar. O que esteve a nos deixar enquanto rei e o que aqui esteve a ficar. Sim, como o menino Ney, que sabe uma bola no peito matar, mas nem sempre coloca o gol no placar. Eu poderia até perguntar para o menino Ney por que ele escolhe mesmo chutar para outro lugar. Talvez ele fosse, quiçá, fosse me falar: Pelé está lá. Eu gosto de com Pelé brincar, por isso que eu jogo a bola para outro lugar. Assim sendo, hoje é um dia, certamente, comum. Um dia que muitos vão ter o direito de levantar. E outros, certamente, no sepulcro irão entrar. Portanto, nós podemos, de fato, a seleção brasileira acompanhar, compreendendo que muitos por ela estiveram a passar. Poucos estiveram, de fato, essa é a questão. Sim, poucos esqueceram, quer dizer, poucos estiveram, que importa. Mas a gente jamais vai esquecer, sim,
de Garrincha, de Tostão, de Gerson, de Éder, de Zico, de Sócrates. Imagine se a gente iria esquecer de Dunga. Jamais. Então, muitos passarão, poucos ficarão. Bom dia, bom dia, bom dia. E é, de fato, uma prece de elevação. Sim, Deus me disse, faça uma prece para o chuchuzinho e para o chuchuzão. Ambos no mesmo buraco estarão. Obrigada, obrigada, obrigada. Meu nome é Cássia.